Nossa aula de hoje é sobre o princípio aditivo, também conhecido como regra da soma. O princípio aditivo é um dos dois princípios fundamentais da contagem, os mais íntimos chamam de PFC. Através dele, nós conseguimos analisar as possibilidades de um evento acontecer, como, por exemplo, organizar uma fila com determinado número de pessoas de formas diferentes e saber quantas são essas possibilidades, ou até mesmo de fazer as combinações possíveis que caem na Mega Sena. Antes de falar de fato do princípio aditivo, nós vamos introduzir com dois probleminhas. O primeiro deles é bem simples, que é o seguinte. A sala do 6º ano da escola X possui 9 meninas e 13 meninos. Qual a quantidade total de alunos do 6º ano? Bom, para que saibamos a quantidade total de alunos do 6º ano, basta que somemos a quantidade de meninas, que é 9, com a quantidade de meninos, que é 13. Somando, dá 22 alunos no total. Vamos para o segundo probleminha. Em um baralho, existem quantas cartas? Sabemos que num baralho temos 4 naipes, e cada naipe possui 13 cartas. Sendo assim, basta que somemos 13 4 vezes, e o resultado será 52 cartas em um baralho. Essa questão também foi simples. Bom, pode-se dizer que o princípio aditivo é utilizado no nosso cotidiano quando realizamos a contagem de algo, e esse algo é separado em casos. Como no exemplo 1, que separamos o número de meninas e o número de meninos para obter o resultado final. Ou no exemplo 2, que separamos em 4 naipes e no final somamos para que tivéssemos o resultado. Para que essa contagem do princípio aditivo, separadas em casos, funcione, é necessário que os casos cubram todas as possibilidades, ou seja, não pode se esquecer de contar nada que deveria ser contado. Nenhum item pode ficar do lado de fora. E a segunda condição é que os casos devem ser disjuntos, ou seja, nada pode ser contado mais de uma vez. Para quem não lembra o que são conjuntos disjuntos, vamos fazer uma breve revisão. Conjuntos disjuntos são aqueles cuja interseção é vazia. O que isso significa? Se temos dois conjuntos e eles não se intersectam, não têm elementos em comum, a interseção vai ser vazia. Logo, são conjuntos disjuntos. Veja no exemplo do item A. Temos o conjunto A e o conjunto B. Eles não se intersectam em momento nenhum. Isso significa que a interseção é vazia, que eles não têm elementos em comum, e chamamos esse tipo de relação entre esses dois conjuntos de conjuntos disjuntos. Disjunto significa separado. Olha agora o exemplo do item B. Temos dois conjuntos que se intersectam. Se eles se intersectam é porque eles têm elementos em comum. Ou seja, A inter B não tem como ser vazio. Logo, esse exemplo do item B não é um conjunto disjunto. Agora que você já sabe o que são conjuntos disjuntos, vamos para a definição formal de princípio aditivo. Nós temos duas definições. Elas basicamente falam as mesmas coisas, porém uma com a linguagem conjuntista e a outra com a linguagem não conjuntista. Mas as duas servem, você pode escolher uma das duas para se basear. Definição 1. Sejam A e B conjuntos disjuntos, isto é, conjuntos com interseção vazia, se A possui M elementos e se B possui N elementos, então a união A-B possui M mais N elementos. Definição 2. Suponha que um evento X possa acontecer de X maneiras possíveis e um evento distinto Y possa ocorrer de Y maneiras possíveis. Então, X ou Y pode ocorrer de X mais Y maneiras. Perceba que toda vez que a gente fala desse princípio aditivo, pode acontecer ou um caso A ou um caso B. Perceba que um não depende do outro para acontecer. Por exemplo, a quantidade de meninas não vai depender da quantidade de meninos. Porém, no final, o que estamos interessados é a quantidade de elementos que tem no conjunto A e a quantidade de elementos que tem no conjunto B para serem somados e dar o nosso resultado que estamos procurando. Agora que já temos a definição, vamos resolver dois problemas respaldados na definição. São probleminhas muito parecidos, porém, um eu vou responder com a linguagem da definição 1 e o segundo eu vou responder com a linguagem da definição 2 para vocês se familiarizarem. Vamos lá. Problema 4. Quantos são os números inteiros entre 1 e 20, que são múltiplos de 3 ou 7?
Primeira coisa que temos que fazer, segundo a definição 1, é identificar quem são os elementos do conjunto A. E logo em seguida, identificar quem são os elementos do conjunto B. Neste caso, os elementos do conjunto A são os múltiplos de 3, que são eles 3, 6, 9, 12, 15 e 18. E os elementos do conjunto B são os múltiplos de 7, que são eles 7 e 14. Segundo passo que temos que verificar. Existem números em comum entre os dois conjuntos? Bom, no conjunto A dos múltiplos de 3 e no conjunto B dos múltiplos de 7, não tem nenhum elemento em comum até o 18. Então, podemos simplesmente somar a quantidade de elementos do conjunto A com a quantidade de elementos do conjunto B, que é o que fala a definição. Então, nosso M vai ser 6 e o nosso N vai ser 2. 6 mais 2 dá 8, ou seja, 8 é o número que estávamos procurando. Então, podemos responder assim. Pela definição de princípio aditivo, temos que existem 8 números, tais que ou são múltiplos de 3 ou são múltiplos de 7. Agora vamos para o problema 4.1. Quantos são os números inteiros entre 1 e 20 que são múltiplos de 3 ou 5? Esse problema agora nós vamos usar a linguagem da definição 2. Primeira coisa, identificar quem faz parte do evento A, identificar quem faz parte do evento B. No evento A são os múltiplos de 3, que são eles 3, 6, 9, 12, 15 e 18, como já vimos no problema anterior. E no evento B são os múltiplos de 5, que são eles 5, 10 e 15. Como é entre 1 e 20, o 20 não conta. Segundo passo. Poderemos usar o princípio da definição se os eventos forem distintos, ou seja, não tiver nenhum elemento em comum. E aqui a gente já percebe que tem um elemento em comum no evento A e no evento B, que é o 15. Então, não podemos resolver essa questão pelo princípio aditivo. Mas sim, temos como resolver essa questão, eu vou ensinar para vocês. É bem parecido, só muda um detalhe. Segundo a definição, nós faríamos número de quantidades de maneiras do evento A e número de quantidades de maneiras que poderia ocorrer o evento B, que no caso seria a quantidade dos múltiplos de cada um. No caso do evento A, teríamos 6, no caso do evento B, teríamos 3. E se somássemos, seria 9, que não é o nosso resultado de fato se contarmos sem repetir os números. Para resolver essa questão, basta que somemos as P maneiras do evento A, que são 6, com as Q maneiras do evento B, que são 3. E daí, se tem uma interseção, nós vamos retirar o número de interseções. Então, vamos subtrair o número 1, já que o 15 é a única interseção, que é múltiplo tanto de 3 quanto de 15. E fazendo essa conta, temos que 9 mais 3 menos 1 é 8. Então, podemos responder. Existem 8 números inteiros entre 1 e 20 que são múltiplos de 3 ou 5. Lembrando que não foi pela definição de princípio aditivo.